Haruto era um perdedor que sofria bullying e foi reencarnado em uma família real, mas foi imediatamente abandonado por ser fraco. No entanto, tudo muda quando ele desperta sua magia de barreira superpoderosa e a usa para domar garotas monstros e surpreender a todos. Tudo começou quando Haruto voltou da escola e pulou na cama para assistir ao resumo do seu anime favorito. De repente, uma luz brilhante o envolveu e quando percebeu, ele estava no reino divino, onde foi recebido por uma deusa de anime com seios que desafiavam as leis da gravidade. Como Haruto era infeliz em sua vida anterior, a senhorita Balanço o escolheu para ser reencarnado e prometeu a ele habilidades superpoderosas que tornariam sua nova vida melhor. Atualmente, ele é enviado para um mundo mágico onde nasce como príncipe, o que significa que pode levar uma vida confortável como um inútil recluso. No entanto, a realidade lhe dá um tapa na cara quando seu pai faz uma avaliação mágica nele e descobre que ele é nível 2. Ao ver isso, o rei percebe que Haruto não possui nenhum elemento, o que significa que ele está limitado a usar magia de barreira. Incapazes de suportar a vergonha de ter um filho fraco, os pais de Haruto planejam anunciar que ele morreu ao nascer, enquanto ordenam que alguém o abandone na floresta. Enquanto isso, a deusa do enredo está em pânico porque Haruto é nível 1002, mas o dispositivo usado para medi-lo não consegue medir acima de 99, e ele não possui domínio de nenhum elemento, então tudo o que pode usar é magia de barreira. De volta ao mundo humano, Haruto é abandonado na floresta e luta para se mover. Quando se lembra de que seu pai disse que ele podia usar magia de barreira, ele tenta usá-la e de alguma forma funciona, permitindo que ele manipule a matéria, o que ele então usa para voar. De repente, um Fenrir flamejante chamado Flay, que não come há 2 meses, aparece atrás dele e tenta engoli-lo inteiro, mas falha porque a barreira ao redor de Haruto é muito forte. Aproveitando a oportunidade, Haruto usa sua magia e ataca Flay com árvores. Como isso causa pouco dano, Haruto usa um feitiço para levantar uma grande pedra e a mira em Flay, então o monstro começa a implorar por sua vida porque não conseguiria sobreviver sendo esmagada. Haruto sente pena de Flay e então tenta se comunicar com ela, aprimorando suas cordas vocais com um feitiço. Depois que ele se apresenta, Flay fica perplexa porque nunca sentiu tanta mana vindo de um simples humano. Mas quando ela percebe que ele pode ser a reencarnação do Rei Demônio, começa a tremer. Ao invés de contar a verdade, Haruto afirma que é o Rei Demônio e começa a cultivar a aura até que Flay molha o chão e começa a implorar pela morte. Ao ver isso, Haruto diz a ela que não há nada com o que se preocupar, desde que ela seja uma cachorrinha obediente que o deixe usar seu bastão de vez. Flay adora isso, e decide dedicar sua vida a ele, mas é nesse momento que Haruto fica fraco e cai no chão. Quando Flay descobre que ele precisa de sustento, ela assume uma forma humana e decide se tornar a super madrasta de Haruto. Sim. Só pra descobrir que ela não tem leite nesses peitos. Nesse momento, Haruto ouve alguém se aproximando e manda Flay verificar quem é. Acontece que é um homem chamado Gold, e ele é um parente distante de Haruto que quer salvá-lo da floresta. Depois de revelar suas intenções, ele oferece leite fresco para Flay alimentar Haruto, mas ela recusa e pergunta por que ele se importa tanto. Gold responde que já sentiu a dor de perder um filho antes, e sabe que Haruto foi abandonado por sua falta de potencial. Ele também não suportaria ver Haruto sofrendo um destino tão cruel, porque acredita que todos merecem uma chance de viver, sejam fortes em magia ou não. Ao ouvir isso, Flay se emociona até as lágrimas, enquanto Gold decide adotar Haruto, e até oferece para que Flay more com eles. Depois que Flay aceita o acordo, Gold destrói o saco de dormir de Haruto e derrama sangue nele para fingir a morte de Haruto antes de levá-lo para casa. 9 anos se passam, e Haruto se tornou um jovem com uma madrasta atraente, Mariane, e uma meia-irmã fofa, Charlotte, que o detesta. Uma manhã, após o café da manhã, Haruto fica um pouco incomodado porque sua irmã não gosta dele, então sua nova mãe o tranquiliza dizendo que Charlotte vai mudar de ideia. No entanto, Haruto começa a pensar que Charlotte descobriu que ele é um velho de quase 30 anos, e ele quase morre de ataque cardíaco. Vendo o humor dele, a madrasta aconselha Haruto a ser um pouco mais gentil com Charlotte e a sair com ela de vez em quando, mas ela não sabe que está pedindo demais de Haruto, pois ele é um recluso convicto. Mais tarde, Haruto pensa em fugir com Flay e explorar o mundo, mas como Charlotte se dá muito bem com Flay, Charlotte vai odiá-lo ainda mais se ele separar as duas. Ele então recorre ao seu clone, no qual vem trabalhando há anos, para pedir sugestões, mas o clone fica completamente em silêncio, porque ainda não consegue falar ou se mover. Pensando melhor, ele percebe que poderia fazer um clone para Flay também e fugir com ela, mas antes que ele possa começar, Gold o chama para treinar. Lá fora, Gold quer ensinar Haruto a manejar uma espada porque acha que a magia de Haruto é inútil. Mas quando eles começam uma luta de treino, Gold fica chocado com a força e velocidade de Haruto. No fundo, ele supõe que Haruto possa ter um despertar inato, mas não dá atenção a isso e decide continuar treinando Haruto.
Mais tarde naquela noite, Gold conta à esposa que Haruto pode ser um demônio, pois além de ser super forte e rápido para a idade dele, seu brasão real também possui poderes estranhos. Mas Mariane tem certeza de que Haruto é apenas um cara normal. Numa tarde quente, Haruto estava deitado na cama sem fazer absolutamente nada produtivo quando, de repente, um barulho irrompeu do lado de fora do castelo. Imediatamente, ele vai conferir o que está acontecendo e descobre por Gold que seus soldados foram atacados pelos ladrões em sua província enquanto tentavam emboscá-los. Gold então o informa para voltar para casa porque acredita que ele é muito jovem para ver algo tão horrível assim. Ele obedece e volta, mas no caminho ouve Fly zombando dos soldados feridos como se fossem figurantes de um filme de guerra fracassado e isso o irrita imediatamente, então ele manda ela calar a boca. Ele continua andando como se nada tivesse acontecido, mas lança casualmente um feitiço de cura nos soldados. Mais tarde, naquela noite, ele acorda de um sono profundo para ir ao banheiro. Mas ao abrir a porta, ele vê Flay parada bem na frente dela. Ele pergunta por que ela está na frente do quarto dele, mas Flay permanece em silêncio, e ele percebe que provavelmente é porque mandou ela calar a boca mais cedo. Para se redimir, ele pede desculpas por ter perdido a paciência antes e a leva até o telhado para começar a pesquisar sobre os responsáveis pelo ataque aos soldados de Gold. Graças a uma de suas inúmeras magias, ele mostra a ela as imagens de vigilância da área para encontrar algo suspeito. Enquanto fazem isso, eles veem alguns caras suspeitos bebendo na floresta e ele se pergunta se aquele era o local onde os soldados de seu pai foram emboscados. Fly aponta que eles podem ser espiões, e ele sugere que os eliminem para garantir a segurança. Então ele cria uma magia de barreira que os transporta para o local, mas, sem que eles saibam, Charlotte os observa pela janela de seu quarto. Pouco depois, Haruto e Fly flagraram os caras suspeitos conversando sobre como planejam se livrar do pai de Haruto na próxima vez que o virem. Ao notá-los, os caras rapidamente assumem uma postura defensiva, mas Haruto os congela rapidamente com suas barreiras mágicas. Haruto então descobre que eles são soldados do Império Vizinho tentando infiltrar-se em sua província sob o disfarce de serem ladrões para causar caos interno. Ele também descobre que eles têm um cúmplice que os levou para dentro da província e conclui que alguém poderoso deve estar por trás deles, pois não é fácil infiltrar-se na província. Isso faz se preocupar que alguém possa estar atrás da vida de Gold, mas antes de começar a investigar isso, ele pede para Flay incendiar os caras. Depois, eles retornam ao castelo, e no caminho, ele decide em sua mente que vai enviar uma carta anônima para Gold para informá-lo sobre o que aconteceu. Na manhã seguinte, Gold recebe a notícia da carta de seus mordomos em seu escritório em casa e começa a se preocupar com o que o Império pode estar planejando. Charlotte, que está sentada em seu colo, pergunta inocentemente quem foi a pessoa que derrotou os caras. Ele responde que provavelmente foi a Flay, já que ela anda por aí se exibindo para os monstros ultimamente, então deve tê-los encontrado durante uma de suas saídas. No entanto, Charlotte não se convence com a lógica dele, então o deixa após inventar uma desculpa para começar sua própria investigação, pois suspeita de Haruto. Logo depois, ela encontra Flay no corredor e imediatamente pergunta se há 2 Harutos no castelo. Confusa, Flay pergunta por que ela chegou a uma lógica tão maluca. Charlotte então explica como foi até o quarto de Haruto para confirmar se era ele quem ela viu voando na noite anterior, mas ao chegar lá, vê Haruto dormindo tranquilamente, mesmo sem sentir a aura assustadora que normalmente sente quando ele está por perto. Ao ouvir que Charlotte consegue sentir a aura dele, Flay conta a ela como Haruto foi abençoado com um poder excepcional desde a infância. Ela também diz a Charlotte para não se preocupar com assuntos tão triviais, mas mais tarde, à noite, informa Haruto sobre sua conversa com Charlotte. Isso faz com que Haruto se preocupe, pois, na primeira vez que Charlotte realmente presta atenção nele, ela descobre que ele tem um clone. Então, ele cria barreiras de vigilância para observar o que Charlotte está fazendo sempre que não pode alcançá-la. Nos dias que se seguem, Charlotte começa a observar Haruto de perto, como um predador pacientemente esperando o melhor momento para devorar sua presa. Então, certa noite durante o jantar, Haruto descobre que Charlotte e Natalia vão sair para um festival, o que parece inofensivo, até que sua vigilância começa a enlouquecer no momento em que elas saem. Charlotte e Natalia, por outro lado, estão sendo atacadas pelos soldados do Império e, enquanto tentam escapar, Natalia é atingida na perna. No momento certo, Charlotte começa a receber instruções graças a uma das magias de barreira de Haruto, então ela orienta Natalia até uma caverna onde podem se esconder da fúria dos soldados. Ao chegarem à caverna, percebem que ela está cheia de flores luminosas, o que só vai facilitar para os soldados encontrá-las. Então Natalia diz para Charlotte ficar na caverna enquanto ela vai procurar a pessoa que ela identifica como o herói da justiça que lhe deu as instruções, pois acredita que tal pessoa deve estar por perto. Charlotte se recusa porque está apavorada, mas Natalia sai mesmo assim, pois ficar juntas naquele momento seria apenas uma maneira mais lenta de morrer.
No momento em que Natália sai, a entrada é subitamente bloqueada, algo que ela rapidamente reconhece como magia de ilusão, mas antes que consiga identificar quem é o responsável, os soldados a emboscam. Isso faz com que Natália tente tirar a própria vida, pois não suporta a ideia de ser capturada, mas antes que consiga cumprir sua ameaça, Haruto aparece de repente e a salva. Em seguida, ele se volta para os soldados com raiva e lança um feitiço que os arremessa em direções diferentes. Depois, ele vai até a caverna para contar a Charlotte que Natália está viva, mas desmaiada no momento. Charlotte, que está escondida, sente a estranha aura de Haruto, então sai do esconderijo e grita seu nome justamente quando ele está prestes a ir embora. Isso o surpreende, pois é a primeira vez que ela o chama, então, quando ela pergunta se ele é o herói da justiça, ele entra na brincadeira e responde que sim, porque não quer que eles comecem com o pé esquerdo. Nada o prepara para o quanto Charlotte fica animada, pois ela acredita que ele está usando seus poderes para derrotar os vilões, então ele rapidamente pede para ela manter isso em segredo, porque não quer que as pessoas saibam que ele tem esses poderes ainda. Charlotte concorda imediatamente, prometendo mentir para Gold, mas isso só faz Haruto se sentir culpado por estar ensinando maus hábitos para ela logo na primeira conversa. Na manhã seguinte, Charlotte invade o quarto de Haruto como se fosse dona do lugar para brincar com ele, e Haruto deixa passar porque de certa forma, é relaxante. Enquanto isso, Charlotte percebe a barreira de vigilância no quarto dele e pergunta sobre o que é aquilo. Ele então explica que é um pequeno truque que ele criou usando magia antiga, e Charlotte imediatamente fica impressionada. Ele rapidamente informa a ela que tem sido difícil aprender porque não há conhecimento sobrevivente sobre isso, mas Charlotte rebate e diz que há livros sobre o assunto na biblioteca do castelo deles. Para provar seu ponto, ela o leva até lá, e ele fica surpreso porque nem sabia que esse lugar existia. Ela então reúne todos os livros que consegue encontrar sobre magia antiga, e eles começam a estudá-los juntos como se suas vidas dependessem disso. Enquanto isso, Haruto descobre que Charlotte é, na verdade, uma rata de biblioteca interessada em magia antiga, então eles passam pelos livros juntos. À medida que continuam lendo, Haruto percebe que algumas coisas nos livros começam a lembrá-lo de anime, e agora ele sente mais falta de anime do que deveria. Curiosa, Charlotte pergunta sobre o que é anime, e ele explica animadamente para ela. Depois de ouvir sua explicação, Charlotte fica intrigada e imediatamente deseja assistir, então ele promete tornar isso possível para ela. Após lutar por 2 semanas, ele de alguma forma consegue se conectar a uma rede japonesa moderna e vê que sua assinatura de streaming da vida passada ainda está ativa, então ele cria uma conta para Charlotte e dá acesso para ela assistir. Charlotte fica muito feliz com esse estranho aparelho mágico com imagens em movimento, até descobrir que não consegue entender o idioma do anime. Ele então passa pelo estresse de ensiná-la japonês e em apenas 2 horas, ela aprende muito mais rápido do que o esperado. Nos dias seguintes, Charlotte começa a invadir o quarto de Haruto para maratonar anime, e Haruto começa a se preocupar que ela está passando tempo demais assistindo. Então, após terminar um episódio em um dia, ele entra no modo irmão mais velho e a impede de assistir ao próximo, alegando que isso não é saudável. Na manhã seguinte, Gold e seus soldados saem para lidar com alguns ladrões que estão aterrorizando sua província, e depois que eles partem, Charlotte senta-se tristemente no quarto de Haruto, esperando o retorno de Gold. Haruto a tranquiliza dizendo que os ladrões são apenas ladrões comuns, então Gold deve voltar em breve. Mas Charlotte apenas se pergunta por que as pessoas acabam seguindo o caminho do roubo. Haruto tenta explicar que ouviu de Gold que isso acontece por causa de algum tipo de disputa de poder, mas Charlotte só quer que todos vivam felizes. Logo uma ideia lhe vem à cabeça, e ela incentiva Haruto a usar seu poder para fazer as pessoas felizes. Haruto se pergunta que tipo de anime encheu a cabeça dela com essa ideia, mas ela continua a implorar para ele. Como ele não consegue recusar o pedido da irmãzinha, ele concorda com a ideia maluca dela, o que a deixa feliz, então ela começa a planejar como ele vai fazer isso. Ela quer que ele se transforme, e mesmo achando tudo uma loucura, ele se transforma em uma versão bastante duvidosa de um vigilante mascarado, e até muda a voz para combinar com seu novo alter ego. No entanto, ele proíbe Charlotte de segui-lo para realizar suas tarefas, mas lhe dá um dispositivo de vigilância para que ela possa assistir às suas façanhas. Em seguida, ele sai para lidar com os ladrões que Gold planejava enfrentar. Ao chegar até eles, ele derruba todos em segundos, sem nem suar, apenas para Gold e seus soldados chegarem segundos depois. Gold se apresenta e pergunta quem ele é, mas ele está nervoso demais para inventar algo na hora, então se apresenta como ainda pendente. Confuso com a escolha do nome, Gold pergunta o que ele está tentando fazer, e mesmo afirmando ser um defensor da justiça, ele voa para longe para evitar se envergonhar ainda mais. Após esse encontro, Haruto continua suas façanhas de fazer justiça do seu próprio jeito para agradar Charlotte, até que finalmente inventa o nome Cavaleiro Negro para se apresentar.
Então, 3 semanas depois, o pequeno projeto de Haruto de criar um clone finalmente dá certo, e ele fica extremamente feliz ao perceber que suas atitudes são muito parecidas. Infelizmente para ele se esquece que Charlotte dormiu em seu quarto na noite anterior. Então quando ela acorda e vê ele e seu clone, ele tenta pensar em algo, mas uma batida na porta o interrompe para avisar que está na hora de se preparar para um passeio. Aparentemente, Gold está recebendo Marianne e Laios, que são os filhos do rei, para um passeio em sua província, porque o rei quer que eles formem um relacionamento para solidificar sua aliança política. Então, quando Gold os chama pelo título e agradece por terem feito a longa viagem, Haruto descobre que está realmente olhando para seus irmãos de sangue. No entanto, Laios é um garoto mimado que se acha por ser o herdeiro do rei, enquanto Marianne é a personificação da virtude. A maneira como Laios fala com Marianne faz Haruto se perguntar como Laios cresceu para se tornar tão idiota, mas isso só faz com que Laios se interesse por ele. Laios zomba dele por ter um nível fraco de magia e o desafia para um duelo para lhe ensinar uma lição de verdade. Logo depois, eles se preparam para se enfrentar, e quando Laios avança contra ele, Haruto desvia com facilidade. Isso deixa Laios irritado e ele diz para Haruto parar de desviar para que possa discipliná-lo de verdade. Haruto obedece e Laios o transforma em um saco de pancadas. Mas enquanto faz isso, Laios se gaba dizendo para ele revidar, se for capaz. Como um cara obediente, Haruto se levanta instantaneamente e acerta a cabeça de Laios, fazendo com que ele beije o chão na hora. Incapaz de acreditar no que vê, Laios se levanta para revidar, mas falha miseravelmente e Haruto acaba vencendo a luta. Marianne, que assistia à luta como espectadora, pergunta a Gold se os níveis de magia de Haruto são realmente baixos, porque a luta que ela acabou de ver mostra o contrário. Gold responde que não tem certeza, então simplesmente deixa pra lá. Laios, por outro lado, se recusa a aceitar a derrota e lança uma bola de fogo em Haruto, mas os reflexos de Haruto entram em ação rapidamente, e ele usa sua barreira mágica para absorvê-la, deixando Laios incrédulo. Para provar que eles não são aliados, Haruto deixa claro para Laios que pode devolver suas bolas de fogo da forma mais perigosa possível, então Laios rapidamente se curva em sinal de derrota. Após a luta, Marianne pede desculpas a Haruto pela estupidez do irmão e pergunta se seus níveis de magia são realmente baixos. Haruto confirma casualmente a afirmação dela e se desculpa para voltar ao seu quarto. Mas no caminho, ele não consegue deixar de se perguntar se seus verdadeiros pais estão por aí procurando por ele, porque acha estranho que seus irmãos saibam sobre seus baixos níveis de magia. Mais tarde naquela noite, Charlotte mostra a Haruto as imagens de vigilância de alguns caras suspeitos, e enquanto eles assistem atentamente às gravações, Fly os interrompe do nada. Ela informa Haruto que Charlotte contou a ele sobre sua pequena missão secreta e que adoraria participar. Apesar de Haruto ser contra no início, porque Flay tem um talento para tornar as coisas desnecessariamente caóticas, Charlotte entra na conversa com uma ideia maluca de eles formarem uma equipe, e ele acaba cedendo. Logo depois, Haruto e Fly começam sua missão conjunta para emboscar os caras suspeitos que viram anteriormente. Os caras em questão se perguntam quem eles são, mas Flay pula as apresentações como se fosse alérgica a diálogo e parte direto para o ataque. Isso deixa Haruto irritado, já que o chamado trabalho em equipe deles já está desmoronando, porque ele deixou bem claro antes de começarem a missão que ela não deveria ser tão violenta. Então ele lança um feitiço para salvar os caras da fúria da Flay e vai acalmá-la antes que ela queime tudo. Após a missão, Charlotte, vendo pelo dispositivo de vigilância, elogia o incrível trabalho em equipe deles. Mas Haruto se deita na cama e mentalmente promete nunca mais envolver Fly. Enquanto isso, Laios continua se lamentando pela luta que perdeu para Haruto, especialmente porque acha que seus níveis de magia são inferiores. Enquanto está nisso, um servo o interrompe para avisar que está na hora do banquete de boas-vindas. Como ele ainda está visitando a província de Gold, os servos aconselham que ele vá com Charlotte no dia seguinte. Laios recusa a princípio porque não quer ter nada a ver com a família Gold, mas depois de ouvir que é pelo bem do rei, ele muda de ideia. Após o banquete, Charlotte e o clone de Haruto atrapalham o sono de Haruto, trazendo as sobras do banquete para ele. Aparentemente, Haruto fez seu clone ir representá-lo no banquete porque queria descansar. Mas o clone não gostou nada da ideia, pois foi uma experiência miserável para ele, e não perde tempo em deixar Haruto saber disso. Depois que ele termina, Charlotte pergunta se o clone está bem, e então ele informa Haruto que Laios a convidou para participar do passeio amanhã. Isso faz Haruto se perguntar se Laios tem alguma intenção estranha em relação a Charlotte. E mesmo tendo planejado faltar ao passeio, ele decide acompanhá-los como um irmão mais velho superprotetor. Mais tarde naquela noite, ele verifica o trajeto do passeio depois que todos já dormiram para ver se é seguro. Enquanto faz isso, ele vê alguns magos estranhos realizando um ritual esquisito e vai conferir o que está acontecendo. Logo depois, ele chega ao local em seu alter ego para perguntar o que os magos estão fazendo.
Os magos, por sua vez, ficam chocados ao vê-lo interromper a reunião e decidem eliminá-lo. Como eles escolheram a violência em vez de dar uma resposta razoável, ele revida lançando um feitiço para lidar com eles sem piedade. Vendo que estão prestes a perder, um dos magos invoca seus esqueletos noturnos para vingar o grupo. Ao ver os esqueletos, Haruto conclui que eles parecem muito mais legais nos videogames e os derrota com sua espada antes que cheguem até ele. No entanto, o esqueleto simplesmente se levanta para outra rodada e ele já esperava por isso, já que são esqueletos, então tenta outro método, atingindo o brilho vermelho em seus peitos. Isso leva a uma reviravolta dramática, pois os esqueletos o deixam em paz e começam a atacar os magos em vez disso. Ao ver que os esqueletos de repente se voltaram contra seus mestres, outro mago invoca um golem para vingar o grupo. Isso também não funciona a favor deles, porque Haruto percebe o mesmo ponto fraco durante a luta e vai direto nele, fazendo com que o golem ataque os magos. Após a luta, Haruto faz com que os esqueletos amarrem os caras como fugitivos procurados, e descobre com o líder deles que, na verdade, eles trabalham para a rainha. Aparentemente, os caras estavam fazendo preparativos para invocar bestas que os atacariam durante o passeio no dia seguinte. Surpreso com essa revelação, ele pergunta ao líder o motivo disso e descobre que o objetivo deles é eliminar Charlotte antes que ela se torne uma ameaça, pois seu talento mágico um dia vai superar o da rainha, e a rainha quer se livrar dela antes que isso aconteça. Ao ouvir isso, ele percebe que o ataque a Gold e seus soldados, assim como a Charlotte e Natália, deve ter vindo da rainha. Como ela também o abandonou ao nascer, ele percebe que a rainha faria qualquer coisa para proteger sua posição. Então, tomado pela raiva, ele jura detê-la custe o que custar, sem se importar que ela seja sua mãe biológica. Na manhã seguinte, Haruto se junta a Charlotte, Laios e Mariane, no que é o passeio mais constrangedor do mundo, até a fazenda que eles vão visitar. Charlotte tenta animar o ambiente apelando para que Laios pare de ficar emburrado, já que ele nunca teve chance desde o começo. Essa afirmação só aumenta ainda mais a dor de Laios. E para piorar, Mariane concorda com o ponto de vista de Charlotte. Haruto tenta fazer com que as garotas parem de incomodar Laios, mas ele desconta em Haruto, pois é a última pessoa de quem ele quer piedade. Ele então pergunta como Haruto consegue criar sua técnica de luta. Haruto explica como é fácil para ele conseguir isso, e isso surpreende tanto Laios quanto Mariane. Logo depois, todos eles chegam à fazenda e começam a se maravilhar com a beleza do lugar. Enquanto observa toda a área, Haruto vai ao encontro de Gold, que já está na fazenda, para perguntar algo que está em sua mente. Gold então o leva até um lugar onde possam se sentar e diz para ele falar logo, já que raramente o procura para fazer perguntas. Haruto pergunta o que Gold faria se descobrisse que a rainha está atrás da vida de Charlotte. E mesmo que Haruto tente agir como se fosse apenas uma pergunta casual, Gold percebe o sentido na pergunta que ele está fazendo. Gold então se abre com ele sobre como encontrou uma carta do Cavaleiro Negro, completamente sem saber que está falando com a mesma pessoa com quem conversou na noite anterior sobre a possibilidade de a rainha estar atrás de Charlotte. Haruto deseja que pudesse fazer a rainha desaparecer, mas Gold lhe diz para tomar cuidado com o que deseja, pois embora a rainha esteja agindo de forma insana agora, houve um tempo no passado em que ela ajudou o Império a defender-se do Rei Demônio. Ele continua explicando como ela se tornou popular após esse feito, que acabou se casando com o rei, mas infelizmente, a fama subiu à sua cabeça, e agora ela quer o império só para si. Gold então aponta que a única pessoa que pode superá-la é Charlotte, mas ela ainda é jovem. Então Haruto promete sempre protegê-la até que ela seja velha o suficiente para assumir o império. A notícia de que o Cavaleiro Negro derrotou o Mago da Rainha chega aos ouvidos da rainha em seu palácio. Ao ouvir essa notícia desagradável, ela pega a espada que usou para derrotar o Rei Demônio e fala sobre como irá usá-la para derrotá-lo. No momento exato, Haruto, em seu alter ego, faz sua presença ser notada ao nocautear primeiro os guardas da rainha. Em seguida, ele aparece para enfrentar a rainha, que fica surpresa ao vê-lo porque o palácio é protegido por várias camadas de barreiras. Haruto diz casualmente a ela que atravessou todas sem nem suar, e a rainha deduz que ele deve ser o infame Cavaleiro Negro. Irritada por ele ter ousado enfrentá-la, a rainha lança um feitiço para que ele enfrente as consequências de suas ações, mas Haruto rompe o feitiço sem esforço. A rainha se recusa a desistir e lança vários feitiços para atingi-lo, mas ele iguala sua aura bloqueando todos eles. Isso faz a rainha se perguntar quem é esse sujeito de verdade, mas ele interrompe seus pensamentos ao lançar um feitiço que ela mal consegue desviar. Eles então continuam a se enfrentar em uma luta intensa que dura horas, até que Haruto finalmente leva a melhor ao prendê-la com um colar mágico. Ele então a informa para não tentar abrir o colar à força, pois isso pode custar sua vida. Ele também a alerta para não tocar na família Gold nem em sua província, e promete remover o colar quando achar que ela merece seu perdão, antes de deixá-la para trás.
5 anos depois, Haruto observa Flay e Charlotte brincando felizes na neve, mesmo querendo apenas ficar em seu quarto porque o frio é demais para ele suportar. Logo depois, Charlotte o obriga a lançar um feitiço para criar um buraco no chão. E mesmo achando isso ridículo, ele faz porque não consegue dizer não à sua irmã. Depois que termina, Charlotte o abraça feliz como forma de demonstrar gratidão. Só que Gold e Natália chegam bem a tempo de ver o estranho buraco. Como ele não quer que eles descubram que tem poderes ainda, rapidamente inventa uma mentira dizendo que o Cavaleiro Negro deve ter causado aquilo ao passar por ali. Mais tarde, Gold comenta sobre como a rainha de repente parou de perseguir Charlotte, e como ela não faz uma aparição pública há 5 anos. Ele também conta para ele sobre o boato que ouviu de que a rainha está usando uma coleira de escrava há algum tempo, sem saber que Haruto é o responsável por isso. Ao ouvir isso, Haruto fica aliviado e, como tudo está indo bem, ele decide finalmente viver sua ideia de uma vida plena ficando dentro de casa pelo resto da vida. Ele então se prepara para voltar ao castelo, mas Gold o impede no caminho para informá-lo de que em breve ele irá frequentar a escola na capital real. Isso o deixa frustrado, pois seus planos estão prestes a desmoronar, e ele decide que fará dar certo de qualquer jeito. 2 dias depois, Gold vai até seu escritório em casa para convencê-lo a ir para a escola como os outros jovens de sua idade, mas ele se recusa. Como não é a primeira vez que Haruto rejeita a proposta de Gold sobre a escola, Gold não se preocupou em enviá-lo, mas desta vez é uma exceção porque o rei enviou uma carta de recomendação especificamente para ele. Surpreso, ele pergunta o motivo, e mesmo Gold, não tendo certeza, sugere que pode ser por causa de Marianne, já que percebeu que ela demonstrou interesse nele durante a visita, o que, para ser sincero, só aumenta sua confusão, pois ele mal conversou com ela durante o passeio. Seus pensamentos logo se voltam para a da escola em questão, pois ele não tem um bom histórico quando se trata de socializar com colegas. Então, quando descobre que Laios também irá frequentar a escola, e até lhe envia uma carta dizendo que deveriam ser amigos, ele começa a repensar todas as escolhas de vida que o levaram até esse momento. Gold então o incentiva a ir e lhe dá conselhos paternos sobre os benefícios de frequentar a escola. Ele concorda em ir, apenas para descobrir que precisará de um acompanhante para acompanhá-lo. Ele recusa a princípio porque acha que pode cuidar de si mesmo, mas Gold o informa que viver sozinho em um lugar desconhecido não será fácil, então ele pensa em levar Flay como sua acompanhante. Imediatamente, Gold rebate a ideia, e ele sabe que Gold está certo, pois ela só causaria problemas para ele. Então ele decide pensar em um candidato adequado, já que ainda tem 3 meses até o início das aulas. Mas ao sair do escritório de Gold, ele volta ao seu plano original de sabotar sua estadia na escola. Dentro do seu quarto, ele informa ao seu clone que adoraria se ele fosse para a escola representá-lo, mas o clone preguiçoso se recusa descaradamente. Ele então avisa ao clone que, como ele não pode usar magia, sua expulsão da escola será rápida porque vão achar que ele é inútil. Isso faz com que o clone perca completamente a cabeça, pois sente que Haruto está jogando-o aos leões. Então Haruto rapidamente o acalma, prometendo dar-lhe uma barreira que o impedirá de se machucar, e o clone concorda. Na manhã seguinte, Haruto se hospeda na cabana à beira do lago que passou 5 anos construindo silenciosamente, como seu destino final, onde planeja ficar recluso pelo resto da vida. Enquanto relaxa no sofá e joga videogame em seu console caseiro, Charlotte e Flay, que também conhecem o apartamento, de repente invadem o local porque Charlotte quer maratonar anime. Depois de terminar um episódio, Charlotte reclama com ele sobre como tem tido muitas aulas, então está difícil até mesmo arranjar tempo para assistir anime. Haruto então sugere usar sua magia para criar um portal de teletransporte que permita a ela acessar rapidamente o apartamento, já que ele fica bem longe do castelo. Logo depois, ele faz alguns testes, mas vai precisar de um humano para testar a autenticidade, então Flay rapidamente sugere que usem o clone dele. Ele então cria um portal para dar acesso ao seu quarto no castelo, e eles veem seu clone navegando na internet, visivelmente irritado com a interrupção. Ele vai direto ao ponto e diz para o clone entrar no portal, mas o clone se recusa a ser uma cobaia. Isso faz com que Flay tome a iniciativa, entrando no quarto pelo portal e jogando o clone no apartamento de Haruto. Graças a isso, eles conseguem confirmar o sucesso do experimento, e o clone retorna ao castelo pelo portal para continuar seus afazeres. No dia seguinte, Haruto, Flay e Charlotte continuam sua rotina habitual no apartamento de Haruto. Enquanto isso, Haruto de repente se lembra de que ainda não encontrou um atendente, então, ele sai correndo de casa antes que as garotas tentem descobrir o motivo de seu súbito impulso. Ele então passeia pela floresta, claramente imerso em pensamentos sobre quem poderia se qualificar para ser seu atendente, até que percebe um caminho iluminado e o segue. O caminho o leva a uma vila cheia de esqueletos, e ele se lembra de que deu aquela terra aos esqueletos cavaleiros quando percebeu que eles não tinham para onde ir após o encontro.
Ao notá-lo, os esqueletos rapidamente se reúnem para saudá-lo, e Johnny, o comandante dos esqueletos, agradece por ele ter arranjado tempo em sua agenda ocupada para visitá-los, sem saber que a visita é puramente acidental. Johnny então pergunta se há algo de que ele precise, e ele questiona por que monstros também estão vagando pela vila. Ele descobre que são monstros desgarrados, sem ter para onde ir, então os esqueletos decidiram acolhê-los. Johnny também lhe mostra vários distritos da vila, e ele fica impressionado com o crescimento deles, especialmente depois de descobrir que eles também são fazendeiros de meio período, mesmo que as colheitas que produzem sejam destinadas aos monstros, já que eles não conseguem digerir comida. Isso faz com que ele comece a ver Johnny de outra forma, e ele passa a pensar em torná-lo seu assistente, mas logo muda de ideia ao descobrir que Johnny adora falar sem parar, como um disco quebrado. Logo depois, ele se desculpa antes que Johnny fale até cansar e vai até o riacho para relaxar. Enquanto está lá, ele percebe que, sem querer, transformou a área em um paraíso para monstros e começa a se perguntar por que nada nunca dá certo para ele. Golem, que também vive na região, logo interrompe seus pensamentos para sentar-se com ele à beira do riacho. Ele descobre que, apesar da estrutura enorme da Golem, ela na verdade tem um coração mole, e ele teria adorado que Golem fosse sua assistente. Mas o dormitório da escola não tem tamanhos extra grandes, então ele volta para casa com a esperança de que em breve encontrará um assistente que seja bom o suficiente para ele. Na manhã seguinte, enquanto jogava videogame em seu console caseiro, Charlotte de repente interrompe seu momento de lazer para falar sobre um nome adequado que ela pensou para o Cavaleiro Negro. Ela então lhe conta sobre o nome Shiva, que pertence a uma divindade suprema que reina sobre a destruição e a criação, e que ela encontrou enquanto navegava na internet. E como de costume, ele aceita o nome. Uma semana depois, alguns aventureiros da província decidem caçar um dragão da nevasca que encontram na fronteira que a província compartilha com o Império, porque a carne dela lhes renderá uma fortuna. Percebendo que está prestes a virar jantar, a dragão foge para salvar a própria vida, mas a neve ventando dificulta seus movimentos, e ela acaba ficando presa na neve. Pouco depois, Haruto e Flay recebem notícias do incidente com o dragão por Gold em seu escritório em casa. E como o dragão não está exatamente na província deles, Haruto não vê motivo para se preocupar com isso. Gold aponta que isso pode ser bastante perigoso a longo prazo, porque o dragão pode querer se vingar. Então, para ficar do lado mais seguro, ele ordena que Flay contenha a situação. Flay recusa imediatamente, alegando que só obedece às ordens de Haruto. Haruto então intervém para dizer a ela que trate a ordem como se fosse dele, apenas para descobrir que o motivo da teimosia de Flay é que os dragões agiram como covardes quando sua espécie estava em guerra contra os humanos, então ela não quer se associar a eles. Percebendo que a situação não é algo que ela possa resolver rapidamente, Haruto informa a Gold que eles retornarão com uma resposta, e eles saem do escritório apenas para ver Charlotte esperando por eles na entrada. Como Charlotte estava escutando a conversa deles, ela implora para Flay salvar o dragão porque sente que o dragão deve estar se sentindo desamparado. Flay recusa a princípio, mas Haruto a incentiva a aceitar a tarefa, então ela concorda, já que não pode desobedecer seu mestre. Logo depois, Haruto e Flay chegam à fronteira para procurar sinais do dragão, e ao notá-la através da barreira de vigilância, eles saem para ir ao seu encontro. Infelizmente, os aventureiros gananciosos que também estavam procurando por ela chegam primeiro, mas antes que possam alcançá-la, Flay e Haruto aparecem de repente como verdadeiros cavaleiros de armadura reluzente para protegê-la, atacando os aventureiros. Após a luta, Haruto se apresenta ao dragão como o Cavaleiro Negro, mas o dragão simplesmente o congela. Haruto se liberta do gelo, entendendo que o dragão provavelmente está nervoso por causa do encontro com os aventureiros, então ele explica a ela que só veio para ajudá-la. Enquanto isso, ele descobre que consegue realmente ouvir a voz do dragão, mas o dragão está mais interessado em saber por que Flay, um demônio, está servindo a um humano. Flay então passa cerca de 1 hora dando uma explicação detalhada sobre isso. Depois de ouvir a explicação dela, o dragão pensa que Haruto é um rei demônio reencarnado, já que ele ainda não desmentiu essa história inventada, e pede desculpas a Flay por não ter participado da guerra. Aparentemente, o dragão não gosta de violência, mas prefere um estilo de vida mais introvertido que lhe permite ler todos os livros que quiser. Acontece que ela encontrou um livro que um aventureiro deixou acidentalmente em sua caverna, e desde então, ela se apaixonou pela leitura. Ela também explica como sua caverna foi de repente atacada por aventureiros, o que a fez fugir para a fronteira da província. Ao ouvir sua história, Flay sente pena dela e imediatamente se oferece para levá-la até a Vila dos Esqueletos para que ela possa se estabelecer lá.
O dragão agradece pela gentileza deles e se transforma em uma jovem, fazendo com que Haruto rapidamente crie uma barreira para vesti-la antes que ele reviva seu trauma com a transformação de Flay. Depois disso, ele se apresenta oficialmente e concorda em chamá-la de Liza, já que ela é um dragão de gelo sem nome. Flay imediatamente intervém para interromper a apresentação deles. Ela então rapidamente impõe sua autoridade sobre Liza, dizendo que foi a primeira a servir Haruto, então é melhor que ela saiba o seu lugar. Haruto então voa de volta para o castelo e chama as duas para segui-lo. Liza mostra suas asas em resposta e segue Haruto, mas isso só deixa Flay furiosa porque ela não tem asas, então ela compensa correndo feito louca. Ao chegar ao castelo, Haruto apresenta Lisa a Gold e Natália como o dragão de gelo e informa sobre o desejo dela de trabalhar como empregada no castelo. Natália fica empolgada com o quão adorável ela parece, então a aceita imediatamente, e Charlotte também se aproxima para se apresentar oficialmente e espera que elas se deem bem. Gold, por outro lado, acha engraçado que Liza seja o dragão de gelo de quem falaram, porque ela parece tão pequena, mas aprova que ela trabalhe como empregada no castelo, desde que siga as regras do castelo. Então, na manhã seguinte, Flay decide ensinar Liza a trabalhar corretamente como empregada. Na primeira tarefa, Flay ensina Liza a usar uma vassoura para limpar os arredores, mas acaba que a própria Flay também precisaria de uma professora, pois não tem nenhum conhecimento sobre a tarefa para começar. Liza então começa a varrer os arredores e depois que termina, Flay fica sem palavras ao ver o quão perfeitamente ela executou a tarefa. No entanto, ela se recusa a desistir e leva Liza para a cozinha para ensiná-la a lavar a louça. Enquanto isso, ela começa a demonstrar seu próprio método, que envolve limpar e quebrar os pratos, mas Liza faz um trabalho perfeito ao cuidar cuidadosamente dos pratos que lhes são atribuídos. Isso a deixa desapontada, mas ela se recusa a desistir, então passa para a tarefa de cozinhar. Mas enquanto ela tenta incendiar o castelo com sua tentativa ridícula de cozinhar, Liza prepara uma refeição decente que lhe rende elogios das outras empregadas na cozinha. Mais tarde naquela manhã, Gold e sua família se acomodam para tomar o café da manhã preparado por Liza e, enquanto todos comem, ficam maravilhados com o sabor maravilhoso da comida. Liza também continua a se destacar ao ser atenciosa com Charlotte enquanto ela come, e Natália percebe isso. Natália então pergunta se há mais alguma coisa em que Liza seja habilidosa, e Lisa menciona que seu amor pela leitura a fez adquirir alguns conhecimentos básicos sobre magia. A resposta de Liza deixa Natália impressionada, e ela imediatamente a promove a empregada pessoal de Charlotte. Na manhã seguinte, Liza vai ao quarto de Charlotte para começar seu papel como empregada pessoal dela. Ela a acorda e a prepara para as aulas de magia. Depois disso, ela a leva para o pátio para lhe ensinar algumas lições básicas sobre como lançar um feitiço com sucesso, enquanto Haruto as observa de longe como um agente em busca de jovens talentos para cultivar. Após a aula, as duas vão para a biblioteca do castelo para continuar lendo sobre magia e aprimorar seus conhecimentos. Alguns dias depois, Haruto passeia casualmente pelo pátio, até que Charlotte o chama para mostrar a enorme bola de fogo que conseguiu criar graças à ajuda de Liza. Haruto acha graça nisso, mas logo percebe a água que Liza está controlando e pergunta o que está acontecendo. Ele então descobre que Liza está lavando roupas enquanto ensina magia para Charlotte e imediatamente fica impressionado com sua técnica de multitarefa. Charlotte então, feliz, pede para Liza ser sua amiga e após pedir a aprovação de Haruto, já que ela é apenas uma empregada servindo Charlotte, Lisa concorda em ser sua amiga. Haruto observa as duas se abraçando felizes e começa a pensar em como Liza é realmente bem comportada. Logo depois, ele percebe que Liza se encaixa perfeitamente no papel de atendente que ele deseja, mas quando tenta pedir isso a ela, para no meio do caminho porque não quer atrapalhar a amizade que está surgindo entre ela e Charlotte. Então, de repente, lhe ocorre que pode usar seu portal de teletransporte para levá-la à sua escola como sua atendente, e depois disso, ela pode voltar para o castelo. Com isso resolvido, ele volta a focar em sua missão de ser expulso da escola o quanto antes. Algumas semanas depois, Charlotte e Lisa se preparam para voltar ao castelo, após Charlotte ter acabado de assistir a mais uma rodada de anime no apartamento de Haruto. Quando estão prestes a abrir a porta, Haruto comenta casualmente que em breve irá frequentar a escola na capital real. Ao ouvir isso, Charlotte começa a se preocupar por causa de todos os rumores ruins que ouviu sobre a escola, então decide cancelar todos os seus planos para o dia e convocar uma reunião de mesa redonda com seus aliados de confiança.
Logo depois, os aliados, compostos por Charlotte, Flay, Liza, Johnny e o Golem, se reúnem para uma discussão em mesa redonda na floresta. Charlotte informa a eles que Haruto vai voltar para a escola em breve, pegando todos completamente de surpresa. Flay fica furiosa e se pergunta por que Haruto não contou para ela primeiro, mas Charlotte diz para ela se acalmar, já que ela mesma acabou de descobrir. Flay então se pergunta por que Haruto escolheu a escola de repente, já que ela acredita que ele é o rei demônio, e aprender coisas com humanos só vai prejudicar sua herança. Essa afirmação faz com que Charlotte perca completamente a cabeça, pois é a primeira vez que ela ouve falar que Haruto é um rei demônio, e ela não acha nada legal existir informações sobre Haruto que ela não saiba. Johnny rapidamente intervém para acalmá-la, dizendo que Haruto a considera muito mais do que o restante dos presentes, e isso a faz corar instantaneamente. Então ela retorna ao assunto principal da reunião e pergunta por que Haruto escolheria ir para a escola por vontade própria, já que da última vez que ela perguntou sobre escola, ele a descreveu como um lugar assustador e perigoso. Isso faz com que os outros fiquem preocupados pelo fato de o poderoso Haruto pensar assim sobre a escola, e Charlotte conclui, com base em seu conhecimento adquirido assistindo inúmeros animes, que o motivo dele se sentir assim é porque existe um conselho estudantil secreto na escola que está ativamente levando alunos desavisados ao caminho da destruição. Charlotte então sugere ir à cidade com Flay e Liza para reunir mais informações sobre sua teoria, enquanto Johnny e o Golem deveriam reunir as criaturas na Vila dos Esqueletos, caso as coisas deem errado. Liza sugere discretamente que eles conversem com Haruto primeiro, antes de prosseguir com essa investigação bizarra, mas Charlotte recusa porque não quer que eles o deixem estressado com o assunto, e os outros apoiam a opinião de Charlotte. No entanto, mais tarde naquela noite, Liza ignora a sugestão de Charlotte, e vai direto relatar a Haruto tudo o que aconteceu na reunião deles. Haruto agradece por ela ter se aberto com ele, e aproveita a oportunidade para oficialmente pedir que ela seja sua assistente em sua nova escola. Mesmo estando chocada com esse pedido repentino, Liza aceita, e Haruto fica aliviado por finalmente ter encontrado uma assistente à altura. O dia em que Haruto parte para a escola finalmente chega, e Gold e Natália se despedem dele. Enquanto isso acontece, Mariane visita Laius em seu quarto para mostrar a ele a carta que acabou de receber de Gold. Laius acredita que a carta apenas narra como Haruto já está a caminho da escola, então não vê motivo para Mariane fazer uma grande entrada por causa disso. Laius aponta que, como ele se esforçou para conseguir a carta de recomendação para Haruto, ela apenas achou que ele se interessaria pela carta. Laius então pergunta por que passou por todo aquele estresse, e ele responde que só quer saber por que Haruto é tão forte para alguém com baixos níveis de magia, e adoraria aprender mais sobre ele de perto. A resposta dele a deixa feliz por ele ter mudado um pouco desde sua derrota vergonhosa para Haruto. A palavra derrota faz com que ele de repente fique autoconsciente, e então começa a provocá-la dizendo que ouviu dos guardas que ela se recusou a sair do quarto, porque também estava protestando para conseguir uma carta de recomendação para Haruto. Logo depois, a conversa deles muda para questões mais sérias, como o fato de que um grupo extremista, que se autodenomina Igreja de Lucifria, está se formando silenciosamente, e sua influência começa a se espalhar pelo Império como fogo selvagem. Mariane afirma que ouviu dizer que o grupo está tentando derrubar o pai deles, e Laius acrescenta que ouviu que a mãe deles, a rainha, é responsável pelo financiamento do grupo. Pensar nisso lhe causa uma forte dor de cabeça, pois ele não sabe o que a mãe está tentando alcançar, especialmente agora que ela usa uma coleira estranha no pescoço, como se quisesse lançar uma tendência de moda. Mariane sugere que Haruto é capaz de impedir a mãe deles, já que ele é poderoso. Essa afirmação faz Laius se lembrar de que a província de Haruto na verdade tem um herói infame conhecido como o Cavaleiro Negro, e ele sugere que pedir ajuda a ele resolveria a situação deles mais rapidamente. Bem na hora, a mãe deles entra no quarto para interromper a conversa. Com um sorriso diabólico no rosto, ela agarra Mariane pelo pescoço, não dando tempo para Mariane pedir ajuda. Como ela estava escutando a conversa deles, conclui que estavam zombando de sua coleira, então decide descontar sua raiva nela. Laius rapidamente a chama à razão, e ela solta Mariane. Ela então se volta para Laius para informá-lo de que ouviu dizer que ele vai estudar na mesma escola que Haruto. Ela também o instrui a se dar bem com Haruto, e descobrir tudo sobre o Cavaleiro Negro com ele, já que são da mesma província. Enquanto isso, Haruto está relaxando em seu apartamento porque assim que perdeu o castelo de vista, fez um desvio para descansar, já que ele já criou um feitiço de teletransporte que lhe permite entrar na capital real sempre que quiser. Depois de descansar, ele abre a porta que leva ele e Liza até a capital, e eles começam a longa caminhada até a escola.
Enquanto isso, Liza chama a atenção de Haruto para um bisão maligno que persegue furiosamente uma carroça de carga cheia de pessoas. Ele decide ajudá-los, já que não estão com pressa, e é exatamente isso que Charlotte gostaria que ele fizesse de qualquer forma. Então ele se transforma em seu alter ego e parte para impedir que a carroça de carga desabe. Depois disso, uma mulher chamada Iris, entre os viajantes, de repente desce para bancar a heroína, tentando distrair o bisão e avisa os outros para correrem por suas vidas. No entanto, quando o bisão chega até ela, a arremessa como se fosse um pedaço de papel e corre para acabar com ela. Enquanto isso, o bisão de repente para no meio do caminho e desaba porque Haruto chegou até ele primeiro. A mulher então tenta agradecer a Haruto, mas percebe que está ferida do ataque, então Haruto lança um feitiço para curá-la, deixando-a impressionada. Logo depois, Haruto conserta a carroça de carga e Iris promete retribuir seu bom trabalho se seus caminhos voltarem a se cruzar. Ele então vai devolver o bisão ao seu rebanho, uma atitude que faz Iris pensar que pessoas como Haruto são raras. Depois de devolver o bisão à floresta, Haruto e Liza continuam sua jornada. Liza comenta que Iris lhe parece estranha, mas Haruto diz para ela esquecer Iris, já que eles não vão ficar muito tempo na capital. Momentos depois, eles chegam ao portão da escola apenas para ver que terão que entrar em uma longa fila. Ao ver o nível das pessoas na fila, ele já sente vontade de voltar para seu apartamento, mas mesmo assim, enfrenta a fila, entra para preencher uma pilha de formulários de matrícula e finalmente consegue um dormitório para si. No entanto, ele já está no seu limite, então, assim que entra no dormitório, cria um portal que permite a ele e Liza voltarem para seu apartamento. Charlotte e Flay já estão esperando ansiosamente pelo seu retorno ao apartamento, mas ele não corresponde à animação delas e se deita no sofá. Ele então reclama que está com fome, e Charlotte sugere que eles vão comer em um restaurante na capital. Flay imediatamente se opõe à ideia a princípio porque adoraria preparar uma refeição para Haruto, mas muda de ideia depois que Charlotte sussurra para ela que isso vai ajudá-las a reunir informações para a operação. Então eles vão até a capital para comer em um restaurante. Após a refeição, Charlotte de repente tira um mapa e começa a dar instruções para Liza e Flay para o início da operação. Isso deixa Haruto confuso porque ele achava que o plano era ir à cidade para se divertir, e Charlotte responde que eles podem fazer isso também, mas que tentar entender a capital deve ser prioridade. Mesmo sabendo do plano delas, ele decide agir como inocente e entrar na brincadeira. Então, ele segue Charlotte pela cidade, e eles aproveitam a oportunidade para transformar isso em um encontro de irmãos. Eles continuam passeando até o final da tarde, até que Charlotte, sem querer, esbarra em Iris, que estava passando por ali. Charlotte rapidamente pede desculpas a ela, justamente quando Haruto a percebe. Iris imediatamente sente que já encontrou Haruto antes, pois consegue perceber seus altos níveis de magia, mas Haruto desconversa, alegando que seus níveis de magia são baixos. Iris pede desculpas pela confusão e se despede, mas ao sair correndo, Charlotte diz que sente algo estranho nela. Isso faz Haruto se lembrar que Liza também disse a mesma coisa, mas ele prefere não se preocupar com isso, pois só quer cuidar da própria vida e ficar em seu apartamento. 2 dias depois, Haruto descobre por meio de seu clone que fará um teste de proficiência. Aparentemente, o clone tem ficado em seu dormitório em seu lugar, e um funcionário da escola apareceu para informá-lo de que é obrigatório fazer o teste antes da cerimônia de entrada da escola. Haruto vê isso como uma oportunidade de ouro para fracassar miseravelmente e ser expulso da escola, então decide tentar. Logo depois, ele chega à entrada da sala de aula, mas antes que consiga entrar, um professor chamado Poucos o impede. Poucos rapidamente o reconhece como filho de Gold e o acompanha para dentro. Dentro da sala, Poucos lhe entrega a folha de questões da prova, e ele começa a escrever "não faço ideia" no campo de resposta, já que não sabe as respostas mesmo. Logo, ele chega a uma sessão sobre magia de barreira e decide responder corretamente, já que essa é sua especialidade, e preencher "não faço ideia" em todas as respostas só levantaria suspeitas. Depois de terminar essa sessão, ele passa para a próxima, que por acaso é sobre magia antiga. Como ele vem estudando isso há um tempo, e gosta especialmente de um livro sobre magia antiga de um autor com um nome muito comprido, ele decide responder corretamente também. Quando está quase terminando, percebe que escreveu mais do que o esperado, mas já é tarde demais para corrigir, então apenas entrega a prova e torce para que isso jogue a seu favor. Ao entregar a prova, ele descobre que seu nível de magia também será testado, e rapidamente avisa Poucos que sua magia é de baixo nível. Poucos diz que está apenas seguindo o protocolo, então ele não tem outra opção a não ser concordar.
Assim, ele segue poucos até a sala do professor responsável, apenas para perceber que poderia facilmente colocar o professor em questão dentro de sua mochila sem esforço. A professora, que se apresenta como Teriete Lucianal, afirma ser pesquisadora de magia antiga na escola, e que os alunos que a desagradam antes da cerimônia de entrada sempre acabam desistindo da admissão. Ao ouvir essa afirmação, Haruto fica tão satisfeito que Teriete imediatamente se interessa por sua reação. Poucos rapidamente lembra Teriete para não perder o foco do motivo de estarem ali. Então, ela pega o roteiro de Haruto com Poucos para analisá-lo. Em seguida, Haruto coloca a mão sobre a bola de cristal para medir seu nível de magia, mas a bola de cristal se despedaça em pequenos fragmentos. Ao ver isso, Haruto fica feliz achando que Teriete vai ficar brava e expulsá-lo da escola, mas Teriete fica simplesmente impressionada. Ela afirma que a capacidade dele de quebrar a bola de cristal prova que ele possui uma magia poderosa. Referindo-se ao seu roteiro, ela o elogia por ser técnico em suas respostas, e a seção sobre magia antiga faz com que ela sinta que está lendo seu próprio livro. É assim que ele percebe que o livro sobre magia antiga, com aquele nome de autor comprido que ele adora ler, na verdade pertence a ela. Então, ao invés de expulsá-lo, Teriete decide acolhê-lo sob sua tutela antes que os outros professores o descubram. Logo ele descobre, pela interação dela com Poucos, que todo o teste de proficiência foi apenas um estratagema para que ela se aproximasse dele, e fica irritado, recusando-se a entrar no laboratório dela e indo embora. O dia da cerimônia de entrada finalmente chega, e Charlotte entrega a outro clone de Haruto para que o grupo use como arma, caso as coisas saiam do controle e ele precise se defender. Aparentemente, o verdadeiro Haruto o criou para ir à cerimônia de entrada em seu lugar. Mas, embora ele compartilhe as mesmas memórias do verdadeiro Haruto, ele não possui magia. A única coisa que o protege no momento é a arma e a magia defensiva que Haruto lançou nele antes de sair. Após a cerimônia de entrada, o clone de Haruto corre de volta para seu quarto no dormitório, apenas para ver alguns extrovertidos passando por ali. Ele imediatamente se esconde da presença deles porque não quer confusão. Mas, enquanto continua sua caminhada silenciosa, ele acidentalmente esbarra nos bolinhos de arroz da Iris. A confusão atrai um dos extrovertidos chamado Schneidel, que por acaso é o vice-presidente do conselho estudantil. Mas ele está mais preocupado com o motivo de Iris não tê-lo cumprimentado quando passou por ele segundos atrás. Iris pede desculpas a ele, dizendo que não sabia que precisava fazer isso, já que ela tinha acabado de voltar para a escola naquele dia e não sabia nada sobre as regras. Ele então aponta para o clone do Haruto para explicar as regras para ela, mas o cara simplesmente inventa uma desculpa dramática para ir ao banheiro. Isso só deixa Schneidel irritado, e ele lança um feitiço para eliminá-lo. O clone do Haruto cai no chão após o golpe, mas se levanta ileso segundos depois, graças à barreira defensiva do verdadeiro Haruto. Schneidel, por outro lado, fica surpreso por ele ter escapado daquele feitiço, então o clone do Haruto rapidamente finge estar com dor na esperança de escapar. Infelizmente, Schneidel não cai na atuação digna de Oscar dele, então Iris intervém para tentar conter a situação. No entanto, os dois rapazes não entendem o que ela está dizendo, então Schneidel recorre a lançar seu feitiço. Mas os reflexos de Haruto entram em ação rapidamente, e ele atira nele com sua arma antes de correr o mais rápido que pode. Dentro do dormitório, ele explica toda a situação para o verdadeiro Haruto. Depois que termina, o verdadeiro Haruto o manda de volta para seu apartamento e começa a se perguntar por que uma batalha mágica deveria acontecer nas dependências da escola em primeiro lugar. Mais tarde, à noite, ele recebe uma carta de outro membro do conselho estudantil, informando que Schneidel o desafiou para um duelo, e ele suspira de frustração. Logo depois, ele vê Iris entrando em uma carruagem com a senhora que lhe entregou a mensagem através de sua barreira de vigilância. Então ele as observa para ver o que estão planejando. Aparentemente, Iris viu quando a carta foi entregue a ele, então ela seguiu a mensageira até a casa de Schneidel para pedir que ele cancelasse o duelo. Schneidel diz a Iris para dançar sem roupas para que ele possa considerar o pedido dela, e surpreendentemente, ela concorda. Enquanto isso, Haruto, que está assistindo a tudo através de sua câmera de vigilância, decide ajudá-la enviando Schneidel para uma dimensão especial para que ele possa lidar pessoalmente com ele e seu alter ego. Em seguida, ele lança um bloco pesado sobre o ombro de Schneidel, como punição por seus pecados, e o informa para não tentar usar magia para curá-lo, pois isso só o fará sentir mais dor. Ele também diz para Schneidel cancelar o duelo, e que considerará remover o bloco antes de ir embora.
A notícia de que Haruto enfrentou Schneider logo se espalha por toda a escola na manhã seguinte, e os professores o chamam para uma reunião para elogiá-lo como se ele fosse algum tipo de herói, já que eles não gostam da personalidade de Schneider. Após a reunião, Haruto fica decepcionado com o resultado porque achava que tinham o chamado para expulsá-lo por ter se envolvido em uma briga dentro da escola. No caminho de volta para o dormitório, ele encontra Terryot, que continua determinada a convencê-lo a entrar no laboratório dela, e ela o puxa para um canto para explicar como é necessário ingressar em um laboratório. Ela então explica que ele deve escolher entre entrar para a classe dos cavaleiros, onde receberá treinamento prático para se tornar um cavaleiro no futuro, ou entrar para a classe de pesquisa, onde aprenderá a criar magia. Ela também aponta que percebeu o interesse dele por magia antiga a partir dos testes escritos e o incentiva a trabalhar com ela, já que essa é a especialidade dela. Enquanto ainda tenta convencer Haruto a entrar em sua turma, Laios os vê de longe e imediatamente corre até Haruto para cumprimentá-lo porque sentiu sua falta. Haruto não o reconhece de imediato, então o derruba no chão instantaneamente. Mas, ao ver Mariane se aproximar deles para repreender Laios por estar correndo, ele rapidamente se lembra dele. Haruto então alcança Mariane, e conforme a conversa avança, Mariane pergunta se ele gostaria de entrar no laboratório de pesquisa dela. Laios rapidamente interrompe para exigir que Haruto se junte a ele. E para piorar, Terryot também entra na discussão. Logo depois, Iris se junta a eles porque tem uma pergunta para fazer a Haruto. Haruto vê isso como uma oportunidade para escapar desses passarinhos irritados, então pega a mão dela e sai correndo. Depois de escapar deles, Haruto pede desculpas a Iris por tê-la deixado passar por aquele estresse e pergunta o que houve. Iris então pergunta se ele era a mesma pessoa que ela conheceu ontem, porque sente que eles são diferentes. Isso surpreende Haruto, e ele acidentalmente ativa sua barreira de modo de alerta por reflexo. Ele então conclui que ela não é uma pessoa comum por conseguir perceber isso. E para provar ainda mais seu ponto, essa garota percebe que ele ergueu uma barreira, mesmo sem conseguir vê-la. Haruto então muda para o modo investigativo e pergunta por que ela acha que ele está diferente de ontem. Ela explica que no dia anterior não sentiu nenhuma força mágica ao redor dele. Mas hoje, ela consegue sentir uma força tão forte que poderia até derrubá-la. Como a única outra pessoa que conseguiu sentir sua força mágica foi Flay, e ela é uma demônio, ele pergunta se ela também é uma demônio. Surpresa com a pergunta, ela começa a examinar seu corpo para ver se há algo que tenha denunciado isso. Depois de confirmar que foi apenas uma suposição dele, ela afirma que é humana. Então ele diz para ela apenas pensar neles como as mesmas pessoas em resposta à pergunta anterior dela, e ela implora para que ele seja seu amigo em troca. Haruto se pergunta por que ela quer que eles sejam amigos, e ela responde que como continuam se encontrando, talvez seja o jeito do destino dizer que eles devem ser amigos. Ele também descobre que ela foi abandonada ao nascer, e mais 4 vezes depois disso porque falava quando era bebê, o que é bastante incomum, então ela acabou em um mosteiro. Mas o único padre que foi gentil com ela lá faleceu quando ela tinha 5 anos. Isso fez com que ela parasse de interagir com qualquer pessoa em geral. E é por isso que as pessoas acham difícil entendê-la, porque levou muito tempo para ela voltar a interagir com as pessoas. Ao ouvir isso, Haruto conclui que não pode ser amigo dela. Com base em seu histórico, ele não tem amigos porque sempre gosta de ficar sozinho e não tem muito bom senso. No entanto, isso só faz com que Iris queira ainda mais ser amiga dele, e ela o incentiva dizendo que eles podem aprender bom senso juntos. Como Iris está decidida a serem amigos, ele resolve usá-la a seu favor porque acha que é assim que a amizade funciona. Então ele pergunta em qual laboratório de pesquisa ela vai se inscrever, apenas para descobrir que é no laboratório do Terryot. Isso não lhe deixa escolha, e ele decide se juntar a ela lá, o que a deixa extremamente feliz a ponto de ele quase cair pelo sorriso encantador dela. Enquanto isso, Flay, Liza e Charlotte estão tomando um banho à noite no apartamento de Haruto, já que ele não está em casa. Charlotte e Liza então começam a conversar, e Liza descobre que Flay costumava trabalhar para o Rei Demônio antes de a rainha derrotá-lo. Flay então aproveita a oportunidade para falar longamente sobre o Rei Demônio. Aparentemente, o Rei Demônio era uma alma bondosa que sempre colocava os demônios e monstros em primeiro lugar, mas sua bondade fazia com que ele discordasse de alguns demônios sobre como tratar os humanos, pois seu sonho era criar um paraíso onde humanos e demônios pudessem coexistir. Flay também aponta que o Rei Demônio deve ter perdido a luta para a rainha de propósito, porque queria se sacrificar para permitir que os outros demônios escapassem. Flay também tem certeza de que o rei provavelmente reencarnou como humano para mudar a perspectiva dos humanos sobre os demônios.
Lisa fica tão impressionada com a história que pergunta o nome do rei demônio, e Flay responde que seu nome era Iris. De volta à escola, Haruto e Iris seguem para o dormitório de Haruto para terminar a inscrição nas aulas. Ao abrir a porta, eles veem Charlotte lá dentro, assistindo anime. Imediatamente, Charlotte entende tudo errado e pensa que eles estão namorando, mas Haruto rapidamente a corrige, e Charlotte fica aliviada. Ela então começa a abraçar Haruto, fazendo com que ele pense que ela ainda está naquela fase em que as irmãs mais novas amam seus irmãos mais velhos até crescerem, e tudo o que os irmãos fazem passa a irritá-las. Iris, por outro lado, fica confusa com a definição deles de interação entre irmãos, e Haruto aproveita a oportunidade para apresentá-las oficialmente. Após as apresentações, Haruto e Iris se acomodam e começam a escolher suas aulas. Enquanto Iris preenche seu próprio formulário como uma estudante normal, Haruto usa um dado para escolher suas aulas, como o estudante despreocupado que é. Logo depois, ele se cansa e pede para uma Charlotte feliz completar os formulários em seu lugar. Depois que ela termina de preencher os formulários, Charlotte se despede para voltar ao castelo, e Haruto rapidamente cobre os olhos de Iris para evitar que ela veja seus pequenos segredos. Iris fica curiosa depois que Haruto tira as mãos, mas Haruto diz para ela não se preocupar com isso e a incentiva a trabalharem juntos, mesmo que ele planeje ser expulso. Na manhã seguinte, Haruto recebe em seu apartamento um detalhamento do cronograma de suas primeiras aulas, entregue por Charlotte, que passou a noite em claro para organizá-lo. Ele descobre que será colocado na classe intermediária por causa de seu desempenho no teste de proficiência. Charlotte também explica que ele pode subir para a turma de elite em pouco tempo se levar os estudos a sério, mas ele sinceramente espera que isso não aconteça. Em seguida, ele vai para a escola com Lisa através do portal, apenas para encontrar Iris já esperando por ele. Ele apresenta Liza a ela como sua assistente, já que é a primeira vez que elas se encontram oficialmente, e elas apertam as mãos. Logo depois, eles vão para a aula, e Iris fica chocada ao saber que Haruto foi colocado na turma intermediária apesar de suas habilidades. Ela então se despede dele quando chega à turma de elite, onde foi colocada. Mas depois que Iris entra em sua sala, Liza pergunta se Haruto tem certeza de que Iris é realmente humana, porque, olhando de perto, ela ainda não consegue dizer se ela é um demônio ou humana. Haruto responde, com base no que sabe, que ela não é um demônio, e como ela não está causando problemas, eles não precisam se preocupar com ela. Ao chegar em sua sala, seus colegas começam a encará-lo como se ele fosse algum tipo de herói por causa da situação com Shenadole. Ele se senta no fundo da sala, mas isso não impede seus colegas de continuarem olhando para ele. Logo depois, seu professor inicia as aulas do dia, e ele descobre que eles farão outro teste para determinar se passarão para uma turma avançada ou serão colocados em uma turma inferior. Isso o agrada, pois é a oportunidade perfeita para ir mal no teste. Mas ao receber as perguntas, ele percebe que são muito fáceis de responder, tanto que até a pequena Charlotte terminou esse assunto nos primeiros 6 meses de sua educação. Sentindo que sua inteligência está sendo insultada, ele pensa em uma maneira perfeita de ir mal no teste sem que pareça intencional, então decide escrever esperando tirar uma nota de 60 para passar. Mas depois que o teste termina e os resultados são anunciados, ele descobre que tirou a nota mais alta em comparação com os outros, que fracassaram miseravelmente. Isso o faz perceber que as perguntas na verdade são bastante avançadas, e o motivo pelo qual ele entende isso é porque sua irmã é um gênio. O professor então o informa que ele será colocado na turma de elite a partir da próxima aula, deixando-o extremamente desapontado. Mais tarde, no mesmo dia, ele começa na turma de elite, apenas para descobrir que irá dividir a sala com Iris e Lias. Logo depois, uma professora chamada Oratória chega para começar sua aula com eles. Pelo jeito dela, Haruto percebe que Oratória deve ser uma pessoa muito difícil de lidar. E para piorar, Oratória destaca ele e Iris por terem se juntado a Tiariete, de quem ela não gosta, em seu laboratório de pesquisa, e promete ser ainda mais rigorosa ao ensinar os dois. Depois disso, ela começa a ensinar de verdade e durante a aula faz perguntas difíceis que Haruto responde corretamente, pois ele já está bastante familiarizado com a teoria. Isso impressiona muito Oratória, porque a teoria que ele explicou pertence a um indivíduo misterioso que sempre envia artigos de pesquisa para a escola, e ela acredita que ter uma resposta para isso só mostra o quanto ele é excepcional. Ela então insiste para que ele deixe o laboratório da Tiariete e se junte ao dela, mas Haruto recusa educadamente, com Iris apoiando sua decisão. Mais tarde à noite, Haruto e Iris visitam Tiariete para se inscrever oficialmente em sua mansão. Isso deixa Tiariete tão animada que ela acaba revelando sem querer que a inscrição no laboratório mostra que ele não será fechado, já que agora tem novos membros.
Antes que ele possa protestar, Tiariet sugere que façam uma festa e começa a preparar tudo. Sem que eles saibam, o Haruto presente é na verdade um clone de Haruto, pois o verdadeiro Haruto afirma estar cansado demais para ir depois de suas aulas exaustivas. Então, quando ele tenta sair de fininho achando que já cumpriu sua missão, a voz de Poucas de repente o interrompe. Ele e os outros então vão verificar como ele está, e percebem que é porque ele viu Schneider desmaiado. Haruto imediatamente pensa que ele está morto, mas Tiariet esclarece a situação dizendo que o esqueceu ali enquanto tentava consertar seu ombro. Ela então explica como ele de repente lhe mostrou a porta no dia anterior porque queria que ela tentasse tratar seus ombros, depois de afirmar que havia sido atacado por um feitiço. Como ele está desmaiado no momento, Tiariet decide transformar a situação em uma aula, usando-o como espécime. Então ela começa a ensiná-lo sobre o feitiço que foi lançado no ombro dele. E ao apontar que se trata de magia de barreira, o clone de Haruto começa a entrar em pânico, pois com o nível de inteligência dela, ela pode logo descobrir que o verdadeiro Haruto é o responsável pelo ataque. Para confirmar sua suspeita, ela logo deduz que o responsável pelo ataque é alguém que é especialista em usar magia antiga. Ela então começa a perguntar a eles quem é o responsável. Iris imediatamente afirma que é inocente, já que não consegue usar esse tipo de magia antiga. Então, Tiariet se volta para Schneider e lhe dá um tapa para trazê-lo de volta à realidade, para que ele possa dizer quem é o culpado. Ao recobrar a consciência, Schneider vê o clone de Haruto e fica furioso, já que ainda está irritado por ter sido humilhado por ele. Tiariet rapidamente o lembra de que ele ainda tem o problema no ombro e também o informa que a única pessoa capaz de curá-lo é justamente quem o deixou nesse estado. Então ela o incentiva a contar quem é o responsável. Schneider então descreve o Cavaleiro Negro, mesmo achando isso humilhante, e a mente de Tiariet só consegue pensar em uma pessoa. Ela se volta para o clone de Haruto para perguntar sobre o Cavaleiro Negro, já que a descrição que Schneider deu se encaixa perfeitamente nele, e o clone de Haruto é da província do Cavaleiro Negro. O clone de Haruto rapidamente nega conhecê-lo, mas Tiariet começa a suspeitar que a presença do Cavaleiro Negro na capital coincida justamente com o início das aulas dele, e começa a implorar para que ele conte a verdade. Bem na hora, o verdadeiro Haruto chega à mansão usando a armadura do Cavaleiro Negro. Ele diz para Tiariet parar de incomodar o clone de Haruto, porque eles não têm ligação, e que ele está ali por conta própria para fazer justiça na capital. Tiariet fica deslumbrada e pergunta se ele lidou com Schneider porque ele é membro de uma sociedade do mal. Isso é novidade para Haruto, mas ele entra na brincadeira e diz a Schneider para cancelar o duelo em troca de curá-lo. Como não tem escolha, Schneider concorda com os termos de Haruto. Depois que o verdadeiro Haruto vai embora, Tiariet organiza uma festa de comemoração em homenagem aos seus novos alunos de pesquisa. Durante a festa, o clone de Haruto sente Poucos encarando-o intensamente, então ele pergunta o que foi. Poucos responde de forma constrangida que sente que suas personalidades são iguais, já que ele também foi forçado a ir à festa, assim como Haruto. Enquanto continuam conversando, o clone de Haruto descobre que Poucos, na verdade, costumava ser o professor de Tiariet. Mas, por causa de sua habilidade genial, ela se matriculou na escola, e ele foi designado para ficar de olho nela até que ela finalmente se tornasse professora. Enquanto isso, Schneider está desabando em seu apartamento porque, na manhã seguinte, os alunos da escola descobrirão que ele cancelou o duelo, e isso fará com que ele pareça um covarde. Tomado pela raiva, ele convoca os oficiais da unidade especial de seu pai para eliminar Haruto e os outros 3 que testemunharam sua humilhação naquela tarde, sem saber que Haruto possui uma barreira de vigilância em seu apartamento que lhe permite ver todas as suas atividades. Logo depois, os oficiais chegam em frente à mansão de Tiariet, enquanto os 4 dormem tranquilamente. Após confirmar que eles realmente estão dormindo e que todos os oficiais estão em suas respectivas posições, um dos oficiais avança em direção à mansão com toda a força, apenas para ser detido por uma barreira que o joga no chão imediatamente. Isso faz com que os outros percebam que uma parede invisível está protegendo a mansão, então eles tentam encontrar maneiras de quebrá-la. Enquanto isso, uma porta aparece de repente e outro oficial se aproxima para abri-la, apenas para ser arrastado para dentro. A porta então começa a se multiplicar e vários Harutos vestidos como Cavaleiro Negro de repente começam a sair delas. Isso deixa os soldados confusos até que o verdadeiro Haruto finalmente chega e sela os soldados no local com sua magia. Depois disso, ele os leva de volta ao apartamento de Schneider com as mãos amarradas para trás, pegando Schneider completamente de surpresa. Como um policial pacientemente esperando para interrogar um suspeito, Haruto senta-se no meio e pergunta a Schneider se os soldados eram dele.
Schneider nega seu envolvimento instantaneamente para evitar enfrentar sua fúria. Isso faz com que Haruto mostre a gravação dele, ordenando os soldados algumas horas atrás, e Schneider fica instantaneamente surpreso com o nível de magia que ele está usando. Ao ver que Schneider não demonstra remorso e que o feitiço lançado em seu ombro não foi suficiente para lhe ensinar uma lição, Haruto cogita dar a ele um castigo de verdade. Antes que consiga pensar em um castigo, Schneider rapidamente pega uma seringa que vinha guardando para momentos como esse e se injeta. Isso faz com que ele se transforme repentinamente em um demônio, pegando Haruto completamente de surpresa, e ele se pergunta que tipo de reviravolta está acontecendo. Antes que consiga compreender totalmente a gravidade do que está acontecendo, Schneider o soca para fora da mansão e vai atrás dele. Haruto se pergunta como pode domar esse demônio misterioso à sua frente. E enquanto isso, Charlotte o chama através da barreira de vigilância porque suspeita que algo deve estar acontecendo com ele. Mesmo que a situação não permita um momento de aproximação entre irmãos, Haruto tira um tempo que não tem para explicar a ela que está lutando contra um demônio misterioso e inventa uma mentira dizendo que uma organização fez experimentos em Schneider e acabou transformando-o em um demônio. Isso faz Charlotte sentir pena de Schneider e ela implora para Haruto salvar Schneider. A resposta dela o pega de surpresa, pois não há como ele salvar esse demônio à sua frente. Depois de pensar por um minuto, ele promete fazer o seu melhor pelo bem de Charlotte e começa a lançar um feitiço. No entanto, o feitiço não funciona nele, e ele aperta Haruto com os braços. Haruto então lança feitiços de barreira para parar os braços dele, fazendo com que ele se liberte do aperto. As barreiras mantêm o braço de Schneider congelado, e quando ele tenta atacar Haruto, seus braços explodem. No entanto, ele regenera os braços segundos depois, fazendo Haruto se perguntar como vai salvar essa bomba relógio ambulante. Bem na hora, Charlotte o chama novamente, já que ela também está assistindo à luta através da barreira de vigilância, para informá-lo de que há algo estranho com Schneider. Charlotte então explica que acha que ele diminuiu de tamanho depois de se regenerar, e isso faz com que eles concluam que a única chance de salvá-lo é continuar suprimindo-o com magia de barreira. Haruto então lança um feitiço para disparar 1 milhão de lâminas em Schneider de uma só vez, e ele retorna ao seu estado original logo depois. Envergonhado de encará-lo, Schneider rasteja de volta para seu apartamento, então Haruto decide deixá-lo em paz. O clone de Haruto acorda bem cedo na manhã seguinte na mansão de Terryuchi e vai observar o céu. O verdadeiro Haruto aparece de repente ao lado dele, e eles começam a conversar sobre como a nova vida deles é muito melhor do que a vida passada que tiveram. Mais tarde, pela manhã, Flay e Liza continuam sua missão paralela de investigar qualquer coisa estranha acontecendo na capital. Enquanto isso, alguns caras de rua tentam se aproveitar da Flay, mas ela lhes dá uma lição que eles não vão esquecer, espancando-os, e Liza aproveita a oportunidade para perguntar se houve algum acontecimento estranho na capital. Graças às informações que conseguiram, elas retornam à floresta para uma reunião de mesa redonda e passam as últimas novidades para os outros. Os outros ficam sabendo que o rei e a rainha estão em maus termos por causa de uma disputa de poder, o que está causando instabilidade política. Charlotte então de alguma forma faz a conexão de que Schneider, sendo o vice-presidente do Conselho Estudantil, estava agindo sob ordens do Conselho Estudantil oculto para eliminar Haruto. A teoria dela deixa os outros confusos, mas Charlotte continua falando sobre como acha que o Conselho pesquisou os poderes dele e decidiu eliminá-lo. Ela então continua com sua lógica maluca, conectando o Conselho Estudantil a uma sociedade do mal que serve à rainha. Então ela sugere que eles tentem se infiltrar primeiro na escola do Haruto para reunir informações sobre quem pode estar trabalhando para a sociedade do mal e os incentiva a agir em conjunto para que possam proteger Haruto. Os outros concordam com ela, e eles encerram a reunião. Sem que eles saibam, Haruto está assistindo às travessuras deles através de sua barreira de vigilância, e mesmo achando que eles podem estar indo longe demais ao se infiltrarem em sua escola, ele vê sentido no que eles disseram. Então ele ativa várias barreiras de vigilância para observar Charlotte e os outros quando começarem seu plano absurdo, a fim de mantê-los seguros. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, escreva FA nos comentários. Deixe muitos likes e se inscreva no canal se quiser ver outro resumo como este.